As leis da natureza não são senão os pensamentos matemáticos de Deus. Esta é uma frase de Euclides de Alexandria. Era um matemático e filósofo grego que viveu uns 300 anos antes de Cristo. E a razão que eu trouxe essa frase aqui é que Euclides é considerado o pai da geometria. O pai da geometria. E é uma frase legal, independentemente das suas visões a respeito de Deus, se ele existe ou não, ou da sua natureza, ele fala algo fundamental sobre a natureza. As leis da natureza não são senão os pensamentos matemáticos de Deus. A matemática faz parte de todas as leis da natureza. E a palavra geometria tem em si raízes gregas. Geo vem do grego para terra, metria vem do grego para métrica. Provavelmente você está acostumado a algo como o sistema métrico. E Euclides é considerado o pai da geometria não porque ele foi a primeira pessoa que estudou geometria. Dá para imaginar que os primeiros humanos provavelmente estudaram geometria. Eles devem ter olhado para dois gravetos no chão que se pareciam com isso e ter falado: esse tem uma abertura maior, qual é a relação aqui? Ou eles podem ter olhado para uma árvore que tinha galhos assim e dito: tem algo parecido entre esta e essa abertura aqui, olha só. Ou podem ter se perguntado qual é a razão ou qual é a relação entre a distância ao redor de um círculo e a distância através dele. E isso vale para todos os círculos? Tem alguma forma da gente realmente ter certeza de que é definitivamente verdade? E quando se chega aos gregos, eles começaram a se perguntar ainda mais a respeito de coisas geométricas. Quando você fala de matemáticos gregos, como Pitágoras, que veio antes de Euclides, a razão por que as pessoas muitas vezes falam de geometria euclidiana é ao redor de 300 a.C. E essa é uma figura de Euclides pintada por Rafael. E ninguém realmente sabe como ele era, ou quando nasceu ou morreu, de modo que isso é só a impressão de Rafael de como Euclides deveria aparecer enquanto ele ensinava em Alexandria. Mas o que fez Euclides, o pai da geometria, foi realmente os elementos de Euclides. Os elementos de Euclides eram, na verdade, um livro-texto de 13 volumes e, discutivelmente, o livro-texto mais famoso de todos os tempos. E ele fez uma marcha rigorosa, pensativa e lógica sobre geometria, a teoria dos números e a geometria espacial, a geometria em 3 dimensões. Isso aqui é, na verdade, uma versão latina, ou a primeira tradução da versão latina dos elementos de Euclides. Isso foi feito em 1768, mas obviamente foi escrito primeiro em grego e durante a Idade Média este conhecimento foi cuidado pelos árabes e logo traduzido para o árabe. Depois, no final da Idade Média, foi traduzido para o latim e depois, eventualmente, para o português de Portugal. E quando eu disse que ele fez uma marcha rigorosa, Euclides não disse somente o quadrado do comprimento de 2 lados de um triângulo reto será o mesmo que o quadrado da hipotenusa e todas essas outras coisas. Vamos nos aprofundar nisso. Ele disse: eu não quero achar que provavelmente é verdade. Quero provar a mim mesmo que é verdade. E o que ele fez nos elementos, especialmente nos 6 volumes de geometria plana, ele começou com afirmações básicas. E essas afirmações, em linguagem geométrica, são chamadas de axiomas ou postulados. Axiomas ou postulados. E a partir daí, ele provou, ele deduziu outras proposições, que às vezes são chamados de teoremas. Depois ele disse: agora eu sei, se isto é verdade, e isto é verdade, isto deve ser a verdade. E ele também podia provar que outras coisas não eram verdade, então ele podia provar que isto não seria verdade. Ele não diz apenas: bom, todos os círculos que vi têm esta propriedade, mas disse: agora eu provei que isto é verdade. A partir disso, ele poderia ir e deduzir outras proposições ou teoremas, e nós podemos usar alguns dos nossos axiomas originais para fazer isso. E o que tem de especial nisso é que ninguém tinha realmente feito isso antes, provado rigorosamente, sem qualquer sombra de dúvida, através de uma quantidade grande e completa de conhecimento. Não apenas uma prova aqui ou ali, ele tinha que ter toda uma coleção de conhecimento, uma marcha rigorosa através de um assunto da forma que ele pudesse ter uma base de axiomas e postulados e teoremas e proposições, e teoremas e proposições são essencialmente a mesma coisa. Por aproximadamente 2000 anos depois de Euclides, o que é uma duração impressionante nas livrarias para um livro-texto, você seria considerado letrado se tivesse lido e compreendido os elementos de Euclides.
E Os Elementos de Euclides, o livro em si, era o segundo livro mais impresso no mundo ocidental. Depois da Bíblia, é um livro-texto de matemática que só perdeu para a Bíblia. Quando a primeira prensa surgiu, disseram, ok, vamos imprimir a Bíblia, e depois vamos imprimir Os Elementos de Euclides. E para provar que isso é importante em um passado recente, embora isso depende se você acha que 150 ou 160 anos atrás é recente ou não, uma fala de Abraham Lincoln, obviamente um dos grandes presidentes norte-americanos. Eu gosto dessa figura dele. Isso aqui é, na verdade, uma fotografia do Lincoln nos seus quase 40. E ele era um grande fã dos elementos. Ele usava o livro, na verdade, para sintonizar a mente. Enquanto andava a cavalo, ele lia os elementos. Enquanto estava na Casa Branca, lia os elementos. Mas essa é uma citação direta de Lincoln. Durante meus estudos de direito, constantemente me deparava com a palavra demonstrar. Inicialmente achei que compreendia seu significado, mas logo percebi que não. Me perguntei, o que faço quando demonstro mais do que quando penso ou provo? Como que demonstração difere de qualquer outra prova? Então Lincoln está dizendo que há uma palavra demonstração que significa provar sem nenhuma dúvida, algo mais rigoroso, mais do que simplesmente se sentir bem a respeito de algo ou pensar sobre isso. Eu consultei o dicionário Webster, então Webster estava por lá mesmo na era Lincoln. Ele falava de uma certa prova, uma prova além da possibilidade de dúvida. Mas eu não podia formar nenhuma ideia do tipo de prova que ela era. Pensei que diversas coisas eram provadas além da possibilidade da dúvida, sem recurso para nenhum processo extraordinário de razão, ao menos como eu considerava que demonstração seria. Consultei todos os dicionários e livros de referência, mas não cheguei a outro resultado. Você poderia ter definido azul para um cego, que daria no mesmo. Afinal, eu disse, Lincoln, você nunca será um advogado se não compreender o que demonstrar significa. E eu larguei meu curso em Springfield, voltei para a casa do meu pai e fiquei lá até poder fazer qualquer proposição nos 6 livros de Euclides que tinha. Aqui ele se refere aos 6 livros de geometria plana. E depois eu descobri o que demonstrar significa e voltei a estudar direito. Então, um dos maiores presidentes norte-americanos de todos os tempos pensou que, para ser um grande advogado, tinha que entender que ser capaz de provar qualquer proposição nos 6 livros dos elementos de Euclides que tinha em mãos. E também, uma vez que estava na Casa Branca, continuou a fazer essa sintonia fina em sua mente para virar um grande presidente. Então, o que vamos fazer nas nossas aulas de geometria é essencialmente isso. O que nós vamos estudar, nós vamos pensar em como vamos rigorosamente provar coisas. Vamos essencialmente estar de uma forma moderna estudando o que Euclides estudou 2.300 anos atrás, para realmente acertar nosso pensamento de diferentes afirmações e estar certo de que, quando dizemos algo, podemos realmente provar aquilo que a gente diz. Isso é, na verdade, um pouco das coisas mais reais e fundamentais da matemática que vocês vão fazer. A aritmética era basicamente só cálculo. Agora, em geometria, o que vamos fazer é geometria euclidiana. Vamos ver o que realmente é matemática. Fazer algumas suposições e depois deduzir outras coisas a partir destas suposições.